Chuzeiros, sejam muito bem-vindos à rodada NBB Mesa Redonda! E eu consegui! Ainda errei, mas eu consegui! Hoje, meus convidados, que lindos, não é mesmo? Agra, muito obrigada por ter vindo. Obrigado, é sempre Tá com uma voz sexy hoje. Por favor, sexy, Carol, põe o microfone aí. Coisa de velhinho. Me ligou hoje e falou: minha voz está muito sexy, Gabriela. Será que eu vou poder fazer o programa? Eu falei: pode! Pra ela era voz de velhinho. Eu falei: alô, quem é? Vovô? Não! Toma um ventinho, a garganta vai espaço. Falei: não tem problema. Pode vir que chove, não tem problema. E o nosso ilustre jogador de seleção brasileira, do Brasília, e mais conhecido agora como quem, Guilherme? Marido da Gabriela. Yes! Consegui! Elevei o patamar, porque eu era filha, esposa, e agora... Você tem marido. Agora eu tenho marido, entendeu? E agora isso aí, tô muito feliz. Isso aqui, vamos falar hoje, falar hoje de semifinal do NBB. Né? Surpreendente. Sensacional. Né? Um G4 aí que eu não... Sensacional não pra mim, né? Mas tá bom. Mas tudo bem, Guilherme. Mas é um G4 de um NBB maravilhoso, não é, Guilherme? Claro que é maravilhoso. O Bauru, sensacional, tá jogando demais. Não tinha como ganhar. Não tinha mesmo, mas literalmente acho que não, vocês. Não tava aqui falando com você A agora. gente vai falar sobre isso mais tarde. Então vamos lá, vamos primeira semifinal, vamos falar então de Bauru e Pinheiros. Bauru que... passou o trator em cima. Passou não, o trator, eles controlaram muito bem o jogo. Foi equilibrado. Eu acho que eles tiveram muito mérito na defesa deles. Eles souberam congestionar muito bem o garrafão, principalmente nos dois jogos lá em Brasília. Que foi onde eles ganharam a série, né? Vamos combinar. E claro, a gente tivemos ainda um jogo muito parelho lá em Bauru no quarto jogo. Infelizmente, de playoff é assim mesmo. O quinto jogo, muito próximo. E foi, acho que, o único que não foi pro quinto jogo, né? A única série de quarto final foi 3-1, né? Isso. E se eu não me engano, só o Bauru ganhou em casa uma partida, é isso? Isso. Vocês não ganharam em casa, nós ganhamos eles em casa. tinham perdido em casa. A primeira é isso. Vocês quase ganharam, né? Mas, mas aí lá, meu filho, complicado. E o Pinheiros, que ganhou de um Flamengo. Eu confesso que eu tuitei mesmo, não esperava, não é demérito nenhum, mas não esperava que o Pinheiros fosse ganhar do Flamengo. Tava 2-0. Venceram de forma, assim, categórica e meio que impossível. Eu tava achando mais possível que agora eles... Impressionante também, impressionante, né? que 2-0, o Flamengo com a vantagem da quadra, quer dizer, dos 3 jogos que faltavam, 2 seriam na casa do Flamengo. E eles com uma desvantagem de 2-0, mostrou realmente uma força muito grande e chega muito forte para a semifinal. E talvez o time mais experiente, né, dessas semifinais aí, desses de virada, decisões, né? Porque o Flamengo é um time muito experiente. Sem dúvida. Mais experiente que todos todo os outros, mundo. mesmo que o seu, mesmo que... mas mesmo. O papel era o mais experiente, né? Surpreendente total. E agora uma semifinal, Bauru e Pinheiros, o que a gente pode esperar disso aqui? Então, eu acho que o time do Pinheiros, um time muito jovem, e uma das características dessas semifinais, justamente por causa dos 4 técnicos, a filosofia que eles têm, vai ser muito física, muito defensiva, porque eles têm essa mentalidade de defender bem primeiro para depois sair, ou estar mal no ataque, defender bem para se manter no jogo. Então eu acho que vai ser uma série muito física, Bauru e Pinheiros. O Cezinha faz um ótimo trabalho na molecada. E eu tenho uma coisa que eu pensei sobre essa coisa da molecada, depois que eu vi falar, eu falo. Não, o que eu vejo é o seguinte, o time do Pinheiros vai usar muito do seu banco, eles têm um plantel grande, assim, uma equipe bem homogênea, e eles têm usado muito bem o plantel deles, principalmente contra o Flamengo. O Cezinha sempre mudando a equipe titular, enfim, fazendo muitas trocas. A equipe do Bauru um pouco menos. Mas aí eu tenho que falar de um garoto que... Vamos falar porque o menino literalmente... Jaú! Pegar, moleque. Tô brincando, o Jaú jogou demais, jogou muito. Principalmente no jogo 2 lá contra a gente, foi o diferencial da equipe deles. Jogo 3 também jogou bem, mas no jogo 2 ele foi fundamental e deu um pouco mais de respiro aí para o plantel de Bauru. Então é uma equipe que joga um pouco mais concentrada em 6 jogadores, que agora com a entrada do Jaú na rotação... Que teve que confiar nos seus jogadores novos, porque com a saída do Hetzheimer eles meio que não tiveram opção. Não sei se com o Hetzheimer, também a gente não pode também cravar isso,
isso, porque ele não tá aqui jogando, mas um time que se transformou. Não, sem dúvida, sem dúvida. Uma equipe que jogou um pouco muito mais no sistema, tentou jogar de forma mais aguda, mais com penetrações e a partir daí criar o jogo. E isso deu uma consistência muito grande para eles pro resto do campeonato. Muito mérito, eu acho, do Demetrius, né? Ele é muito bem assistido lá pelo Hudson, pelo André Germano. Quer dizer, é um trabalho que você vê na quadra, no dia a dia, principalmente com jogadores mais jovens. Então esse menino, o Léo, acho que tem 18 anos, não é isso? O Jaú, desculpa. Jaú tem 18 anos. 18 anos. E os outros tem aquele 19, apoio do Léo, ali tem aqueles meninos mais jovens, mas aí você tem os veteranos, que eles soube mesclar isso aí. Então muitas vezes, se você for ver, a defesa aperta um pouco mais quando tá a molecada na quadra. Quando não tá, ele se adapta, ele segura um pouco mais, ele fecha bem o garrafão. E todo mundo entende bem o papel na equipe ali. A gente sabe que Alex e Jefferson são os caras do time que vão puxar mais o jogo, mas os outros sabem qual é o lugar deles e quando precisa também Não, e a bola tava caindo também, né? Tudo, né? O Léo ajuda, fez né? uma série Foi, né? O Jaú também, mas o Léo também contribuiu bastante. O GG, eu acho que depois de um certo período de adaptação, também mudou de time, também no meio começou do a campeonato. produzir um pouco mais, né? Exato. Então acho que vai ser uma série bem pegada. Vai E o Cezinha, que eu conheço há muitos anos, porque ele trabalhou uma época no Círio como técnico de cadete juvenil, ele faz hoje as mesmas coisas que ele fazia. Então é um cara muito assim, ó, metódico, o time é metódico. Eu gosto muito dos dois americanos. O Roy e o Bennett. Eles sabem qual é o papel deles, entendeu? Então, gosto que eles jogam nos dois lados da quadra, principalmente o Bennett. Se você for ver, todo o principal jogador do perímetro, que não são os 3 ou os 4, é ele que marca. E ele marca, ele corre o tempo inteiro. Você fala, alguma hora esse cara vai cansar. Não cansa. Ele e o Gemerson Eles também. fizeram uma consistência defensiva para a equipe dele muito boa. Cresceu o time com ele, né? Aquele menino Renan na série contra o Também. Flamengo. Nossa, também, jogou muito. Ele a bastante, temporada né? inteira a gente foi ver jogos ali. E você fala dessa coisa da rotação, quer dizer, a defesa do Pinheiros era uma defesa forte, é uma defesa que vai buscar lá em cima, mas não comete erros quando chega na bola. Então é muito consistente no que diz respeito a arriscar. Então é difícil, diferentemente da outra série de semifinal que a gente vai falar, o Pinheiros é um pouco mais consistente. Né? Além do que, eles têm um jogador que taticamente é fundamental para o esquema do Pinheiros, que é o Taichman. Sim, Taichman Seja defensiva quanto ofensivamente. Só falar, ele não tem uma consistência de arremesso, mas ele entende do jogo, ele sabe passar. Não, ele é inteligente. Ele sabe Você não acompanhar vê o cara ele, quando ele faz a penetração, põe para receber a E a bola. gente lembra que ele não chegou desde o começo da temporada, Não. mas como é um jogador experiente, que é um Se jogador de adaptou time, rápido de equipe, também. a filosofia ele encampou. É interessante porque no primeiro jogo dele no Pinheiros, eu fui lá e falei, olha, eu acho que você vai ser muito importante para essa equipe no final, né? E está sendo agora. Está sendo porque fundamental. Como o Gui falou, dá muito equilíbrio defensivo pro time, é bom passador, na posição 5 quando está lá nessa 5, né? Quando está de 4 também, é um fator importante mesmo. Muito importante. Aqui pra falar quem vai ganhar essa série? Jamais. Não vou falar. Eu não vou falar acertei nada. uma até agora? Eu também não acertei nenhuma. Tem como? Vai ser. Hoje, segunda-feira, tá gravando segunda-feira. O jogo, primeiro semifinal, começa hoje. Vai ser pegado. A mando de quadra é do Bauru. Isso quer dizer alguma coisa? Absolutamente nada, Não, né? ele Olha, já tá viu. aí pra você provar que não quer dizer nada. Os Os G4, 4, os G4, tá tudo fora. Eu tenho uma filosofia. Fale, Vou falar. gosto. Então a gente viu, ó, Paulistano, um time que tem uma mescla de veteranos, mas muitos jogadores jovens importantes. O Pinheiros tem os americanos, mas também tem muitos jogadores jovens. O Gemerson, o Renan, eles tudo são jovens, são rodados, mas são jovens, tá? E o Vitória também tem um time que também não estava muito acostumado. Tem uma mescla também, né? Mas jovem, acaba sendo jovem, né? Eu fui assistir os jogos em casa, né? Desses times jovens. E vi na televisão esses times jogando fora. E o que me passou os caras tinham muito menos responsabilidade jogando fora do que em casa. Pressão, né? Cara, eu fui ver o jogo 4 do Paulistano e falei, não é esse time que eu vi jogar. Mas tava na cara que a molecada tava pressionada. E a mesma coisa aconteceu no jogo. Duas vezes e ganharam em Franca. E a mesma coisa aconteceu com o Franca no jogo 5. Exatamente. É porque tem uma pressão de ter que ganhar o jogo em casa. Então, eu acho que A gente molecada- acha que não, mas você tem a torcida a seu favor, é outra A coisa. molecada sentiu mais em casa do que jogando fora. Então isso aí pode ser um Pode fator ser um fator importante nas duas importante. séries, eu acho. Exato. Segunda série, Vitória e Paulistano. Já quero saber tudo. Mais
Mais uma série que vai ser surpreendente. Paulistano que ganhou de Franca. Que era uma das séries, a gente falou aqui no Mesa Redonda, eu também falei, que os dois eram times jovens. Então pra mim era uma série que estava indefinida. Apesar do peso de Franca, de você jogar em Franca, no Pedrocão, não sei o que. Não, o Paulistano teve um final de fase de classificação muito bom. Se não me engano, eles ganharam 5 jogos seguidos, 5 ou 6 jogos seguidos e terminaram em sexto. E depois continuou, saiu de uma situação difícil, que era contra o Ceará, que tinha um jogo 4 lá, com vantagem do Ceará de 2-1, e eles ganharam. Depois eles só estão ganhando o jogo. E depois uma outra situação... Estão sem tomar conhecimento. E depois uma outra situação difícil, que era... Eles tinham uma possibilidade de fechar em casa no jogo 4. Perdeu de 30. Perdeu de 30, imagina só o psicológico que pode ter acontecido. Perdeu de 30 fora o baile. Não, e tem que esquecer, né? Como é que faz? Esquecer. O que você faz? Você perde de 30 e aí? Esse é o bom do esporte, que daqui 2 dias você tem chance pra você reverter tudo isso e falar, opa, eu sou bom de novo. Eu acho que também, hoje em dia, né, as equipes hoje têm muitos recursos tecnológicos, né? Então, todos esses técnicos que a gente conversa, ele tem um cara que edita o vídeo lá em Brasília, que mostra, que para, etc. Então, isso aí, eu acho, te ajuda muito na preparação. Então, eu acho que a preparação dos técnicos hoje ficou muito facilitada por causa dessa coisa da tecnologia. Então, você vê os times, como a gente vê na NBA, o time cometeu determinados erros nesse jogo, aí os caras se juntam lá, fazem, veem, olham, mostram e tal. Depois, no próximo jogo, você já não vê mais esses erros. Eu acho que o Paulistano fez isso bastante, o Pinheiros fez isso bastante. Exatamente. Né? E o Vitória que ganhou olha, de Mogi, gente, foi incrível. De maneira também surpreendente, mas muito merecido. O Regis, né? Vamos falar do Regis, Não, então a gente falava no começo do campeonato, antes de começar, então os jogadores ali, o pessoal fala, pô, esse time do Vitória é interessante, porque ele é muito bem montado, você vê que foi pescando jogadores... Para posição estratégica. Exatamente, de maneira estratégica. E aí teve o dedo do Regis. Eu acho que ele fez tá fazendo um trabalho maravilhoso. Recuperou jogadores como o Arthur, como o André Góes, que estão fazendo uma ótima temporada. O talento dos americanos que tem ajudado bastante. O Dawkins, o Key, o próprio Reis. Isso fez uma diferença grande. Os caras foram lá em Mogi, fechadinho entre eles, contra 6 mil pessoas, e fizeram um jogo maravilhoso. Essa coisa dos americanos acaba sempre influenciando bastante, né? Mas, por exemplo, o Paulistano só tem um argentino. O Bauru não tem ninguém. Não tem ninguém. Não é isso? Exato. Quer dizer, aí entra muito, eu acho, o trabalho dos técnicos. Sabe? Os então, 4 técnicos, né? Os 4. Eu acho que o trabalho é sensacional. Interessante que naquele sul-americano, na Venezuela, que o Brasil foi garfado, você lembra disso? O Gustavinho Conte do Paulistano era o head coach e os 2 assistentes eram o César Guidetti e o Regis. Trabalharam juntos os 3. Que legal. Então eles têm E o Demetrios também estava na comissão técnica, o Gustavinho também fazia parte da seleção principal. E os 4 não foram ainda campeões, tipo, é a primeira vez. Além de ser algum time inédito, um técnico também vai... Agora é interessante porque se você pegar os times, né, o paulistano ele arrisca mais defensivamente, ele vai nas bolas, ele é agressivo, ele faz falta e tal, e o Gustavo mexe bem com isso aí. Os outros 3 times, né, são mais firmes, são mais consistentes. Então isso aí pode ser um fator importante na série do paulistano contra o Vitória. Por quê? Porque o Vitória, por causa da influência do Regis, espaço, trabalha bem a bola, gira, sabe que não tem muito talento ofensivo. O Arthur, né, veteraníssimo, uma ótima forma, né, jogando muito bem. Então é um time muito paciente ofensivamente. Então você, às vezes, para marcar, e é isso que eu falo do paulistano, defensivamente ele marca firme, ele marca sólido, ele tem boa postura individual, coletiva, entendeu? Mas às vezes ele não tem paciência defensiva. Porque a gente fala só de paciência ofensiva. Mas você tem que ter paciência defensiva. E o paulistano... Essa série tem um reencontro muito interessante, que é o Dawkins com o paulistano. Isso. O Dawkins jogou, se não me engano, 3 anos com o paulistano. Foi um jogador super importante para a equipe. Se não me engano, fez a final também com o paulistano. Acho que foi. Já era ele o armador. E assim, ele sabe como é que o Gustavinho joga e o Gustavinho sabe como é que ele joga. Então vai ser muito interessante como vão suportar os dois. E o paulistano veio com um menino aí que tá entrando, destemido, o Iago. O menino tem quantos 17 anos? 17 anos. O menino virou a série no jogo... No jogo 4, que tava uma diferença grande, ele entrou sem medo nenhum 25 pontos, não sei o quê. E no jogo 5 também. Ele foi mais decisivo porque foi um jogo muito mais próximo, com uma assistência no último quarto e depois uma bola de 3 super importante. Mas sim, os jovens... o trio de armação, né, que ele tem lá, que são todos jovens, que é o Pecos, esse menino e o Jorginho,
né? São muito atléticos, cada um na sua posição. Pode ser que o Dawkins seja incomodado por esses três paulistano... caras. Ele deve rodar essa marcação, o Gustavo, nesses três caras em cima do Dawkins. E o paulistano recuperou um menino, que é o Lucas Dias, que no começo da temporada estava um pouco inconstante. E essa série de playoff... E agora ele tá um jogador fundamental aí pra equipe paulistana. Bem-vindo, Lucas Dias. Tá jogando muita bola. Né? Jogador de futuro. Olha o paulistano inteiro, né? Eu acho que já não são mais de futuro, já são realidade. Vamos falar de realidade, né? Eu acho que mais pro futuro tá mais pro Iago, tá mais o Jorginho e o Lucas já são mais rodados. O Jorginho foi pro All-Star Game esse ano, né? Foi. E eu acho, né? Isso é uma opinião pessoal. Essa coisa da NBA, eu acho que mexeu um pouco com ele. Do draft? Fica muita gente, mas tava tudo. Um dia tava na Globo, outro dia tava na ESPN, outro dia tava no Sport TV. Então ficou um oba-oba muito grande sobre isso aí. E ele andou meio instável, né? Fez alguns ótimos jogos. Acaba criando uma pressão desnecessária. Desnecessária. Não precisava, né? E vocês acham qual que é o fator fundamental dessa série aqui? O que um time precisa fazer para... Eu acho que o paulistano é tentar neutralizar ao máximo o Dawkins, que é o jogador que puxa ali. E pro Vitória é difícil porque eles estão jogando de maneira muito coletiva, mas é legal falar que todos... Na verdade é o Lucas Dias que tem puxado mais pontos, mas mesmo assim, a gente já teve jogo que o Ed entrou, ninguém esperava e foi lá e meteu 20 pontos. Bom jogador. O jogadorzaço também, o próprio Renato. Então assim, é difícil. O Vitória tem que fazer um que coletivamente eles tenham um volume mais baixo e tentem controlar o ritmo do jogo. E é isso que eu ia falar, porque eu acho que mais próximo à sexta, no papel, o paulistano leva vantagem. Agora, bloqueio de rebote defensivo é um fator importante, né? Um fundamento importante que o Regis trabalha muito bem isso aí, porque não tem aqueles reboteiros que a gente pode... Então não pode cair nessa armadilha de, primeiro, não brigar nos rebotes ofensivos, né? E depois manter o ritmo de jogo de meia quadra. Ele não pode querer correr com o Paulistano. A equipe do Paulistano é uma equipe que é muito agressiva nos rebotes ofensivos. Vai em todos. Então, exatamente. Eles sabem que é um ponto importante do ataque deles. A Vitória tem que estar muito atento com isso. Ou seja... Não dá pra saber. Não dá pra saber. Importante é que os finalistas serão pessoas inéditas. Quer saber o que vai acontecer? Assista o jogo. É verdade, todos os jogos vão passar agora vão passar todos na TV, entre Sport TV e Band. Então vocês não têm desculpa de assistir. Estou lendo tweets aí que vou jogar aí que os playoffs da NBB estão 10 vezes melhores do que a NBA. Pronto, falei. Isso é uma realidade, tá muito mais emocionante. Não tem o que discutir, me Você desculpa. falou e olhou pra mim. Você olhou e falou, tá muito melhor. Não, tá muito melhor, porque você faz, você tá de madrugada, a gente dorme, a gente às vezes não vê os jogos, você tá vendo tudo, entendeu? Eu tenho que fazer lição de casa. Lição de casa. E a gente aqui tá falando que a NBB tá 10 vezes melhor do que a NBA. É porque a NBA tá tendo barrida, né? E aqui tá tendo um negócio louco. Não, tá muito equilibrado. Então, agora, é uma coisa a mencionar, eu acho. Nesses últimos 3 anos aí que eu tenho acompanhado, esse ano eu acompanhei muito mais que o ano passado, já tinha acompanhado bem. O nível técnico da NBB cresceu muito. Cresceu muito. Mesmo. Então, por exemplo, tático também. Fui ver o seu técnico lá no Pinheiros, por exemplo, né? Ele fazia uma marcação que não era uma match-up, que você sai só homem a homem na bola, mas ele girava diferentemente o posicionamento da zona. Eu nunca tinha visto. Eles são muito estudiosos, então, o Bruno é estudioso. Então, mas esse grupo aí, todo o Elinho no seu primeiro ano lá em Franca, também na minha opinião, fez um ótimo trabalho, né? Mas a gente tem jovens técnicos preocupados com os detalhes, preocupados com a parte tática, preocupados com a postura. A nova geração, graças a Deus, isso é ótimo pro NBB e tá dando resultado. Cresceu muito. Dá pra ver que o G4 não existe mais, então os times aí que a gente falou essa temporada que o NBB tava super equilibrado e aí os playoffs aqui tá mostrando isso. Bom, seguinte, próximo rodada NBB pode ser uma mesa redonda, não sabemos, a gente pode estar em quadra, né, Carol? Pode ser que a gente não esteja, vai ser muitas coisas interessantes, vamos torcer aí para que tudo aconteça. Estaremos sempre nos jogos, venham falar conosco, arrasamos. Boa, muito obrigado pelo convite. Eu ia fazer um palpite, a gente podia soltar um palpite aí, você não mostra. Então, obrigado por assistirem, curta, compartilhe, comente, deixe seu like, entra no Facebook porque lá tem takes extras que você não vai ver aqui. Deixa o palpite, pô. Deixa o palpite. Olá, pessoa. Vai, Guilherme. Deixa seu palpite aqui nos comentários, por favor. Isso. E, gente, bom, depois a gente falar de MVP, isso vai para uma próxima, a gente larga aí esse assunto para um próximo rodada, que vai ser incrível, não é mesmo? Então tá. Beijo. Tchau. Tchau. Abraço.